Bom dia, hoje são 25 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para soldado bombeiro militar. Esse concurso se realizou em 2013 e quem elaborou as provas foi a Fundação FUMARC, F-U-M-A-R-C. Veja a prova aí. Temos assim, a posição do pronome oblíquo ou destacado é facultativa em dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D. O que a questão quer, hein? Ela quer que você encontre a única alternativa, em que o pronome oblíquo átono, em destaque nessa alternativa, ele possa mudar de lugar. Ou seja, a posição dele diante do verbo é facultativa. Você pode colocar em um lugar, por exemplo, antes do verbo, como também depois do verbo. É facultativa a colocação aí desse pronome oblíquo, entendeu? Já nas outras alternativas, não é facultativa. O pronome vem numa posição que não pode mudar. Já em apenas uma alternativa, esse pronome ele pode mudar de lugar. Então, a questão quer que você encontre a única alternativa em que o pronome se, ou melhor dizendo, o outro pronome oblíquo átono, possa mudar de lugar. É facultativo aí o lugar em que ele está. Você muda. É essa a alternativa que a questão quer. Veja aí. Depois eu volto. Muito bem, vamos então resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa em que o pronome oblíquo átono, em destaque nessa alternativa, ele possa ficar antes do verbo, ou entre dois verbos, ou depois de outro verbo. Ou seja, a colocação dele seja facultativa. Então é essa a alternativa que a questão quer. Veja a alternativa A. Se o verbo desaparecer, a incomunicabilidade irá se instaurar. Veja aí o pronome oblíquo átono se, entre dois verbos. Aí temos uma locução verbal. Irá se instaurar. Irá instaurar. Não é isso? Não é uma locução verbal? O verbo auxiliar, irá,
e o verbo principal no infinitivo. Instaurar. Locução verbal. Irá instaurar. Muito bem. Você vê que o verbo principal aí é o instaurar. Não é isso? O verbo no infinitivo. Então, quando o verbo, numa locução verbal, o verbo principal for um infinitivo, que é o caso aí, irá instaurar, o pronome oblíquo átono, se não houver uma palavra anterior que atraia esse pronome, ele pode ficar antes da locução verbal, ou seja, se irá instaurar. Ou então pode ficar no meio da locução verbal, que é o caso aí, irá se instaurar. Ou ele pode também, esse pronome, ficar depois do verbo principal aí, o infinitivo. Pode ser assim também. Irá instaurar-se, viu? Então, locução verbal em que o verbo principal é o infinitivo, o pronome oblíquo átono, ele é facultativo, ele muda de posição. Ele pode ficar antes do verbo auxiliar, irá. Ele pode ficar entre o verbo auxiliar, irá, e o verbo principal, instaurar, que é o caso aqui, irá se instaurar. Ou então ele pode ficar depois do verbo principal, instaurar. Então pode ser assim: a incomunicabilidade se irá instaurar, ou a incomunicabilidade irá se instaurar, como está aí, correto também. Ou poderia ficar assim: a incomunicabilidade irá instaurar-se. O se depois do verbo principal, entendeu? Então esse se aí, pronome oblíquo átono, se, esse se aí, o uso dele entre os dois verbos aí é facultativo. É essa a alternativa que a questão quer, em que o uso do pronome seja maleável. Ele pode ficar antes do verbo auxiliar, pode ficar no meio dos dois verbos, como aí está, melhor dizendo, ou pode ficar depois do verbo principal, instaurar. O se aí, você escolhe o que você achar mais bonito. Então a alternativa é A. A alternativa A é a alternativa que a questão quer. A alternativa B de bola traz assim: é que o antigo já se transformou em imagem e a imagem reaviva as sensações. Então veja aí o pronome se, oblíquo, em destaque, na alternativa B de bola. Aí eu pergunto, esse se aí, ele pode ficar depois de transformou, ficar assim, ó, é que o antigo já se, ou é que o antigo já transformou-se. Ele pode ficar, ou pode ficar antes também? Como é que fica isso aí? Claro que não. Esse se aí, ele é obrigatório antes do verbo. Não pode ficar aí depois do verbo. Não pode ser assim: é que o antigo já transformou-se. Não pode. Sabe por quê? Porque esse já aí, já é um advérbio. É um advérbio. Esse já aí, como advérbio, ele traz para perto de si o pronome oblíquo, entendeu? É a mesma coisa de nunca. Nunca se transformou, jamais se transformou. Porque são palavras aí, advérbios. Eles atraem o pronome oblíquo átono para perto de si, entendeu? Então aí a única posição aí do pronome oblíquo se é antes do verbo, como está aí. Então o uso dele aqui não é facultativo. A questão quer o pronome oblíquo, o uso dele facultativo, em qualquer posição. Aqui não. Aqui ele só pode ficar depois do já, não pode ficar depois do verbo, por causa do já, advérbio, que atrai o pronome. Então aqui na alternativa B, é que o antigo já se transformou, esse se aí não é facultativo. Logo, não é a alternativa que a questão quer. Vejamos agora a alternativa C.
Podemos sorrir diante de perdas e transmitir até com humor a quem nos rodeia que estamos presentes, acompanhando o processo. Veja aí em destaque o pronome pessoal oblíquo átono nos. Aí o uso dele não é facultativo, é obrigatório. Ele vem sempre aí antes do verbo, não pode ser depois do verbo rodeia. Não pode ser depois. Ele obrigatoriamente fica aí. Não é facultativa aí a posição dele. Por quê? Porque veja antes dele a palavra quem. Pronomes indefinidos, aqui quem é um pronome indefinido. Pronome indefinido, ele atrai para si o pronome oblíquo. Então aqui está, a quem nos rodeia. O nos perto do pronome indefinido quem. Não poderia ser depois do verbo. Assim, a quem rodeia-nos. A quem rodeia-nos. O nos depois do verbo. Não pode. Aí o nos é antes do verbo, perto do pronome indefinido quem. Então, a alternativa C, na alternativa C, o pronome oblíquo, o uso dele aí não é facultativo. Logo, não é a alternativa que a questão quer. E a última, a D. A criança passa por dramáticas transformações, andar, falar, conhecer o mundo, etc. Mas não tem consciência delas, porque lhe falta linguagem para descrevê-las. Você tem aí o pronome oblíquo átono lhe, LHE, singular. Não é isso? Em destaque. Aí eu pergunto, ele poderia ficar aí depois do verbo falta? Poderia ser assim? Porque falta-lhe linguagem para descrevê-las? Poderia ser assim? Não, não poderia. Porque esse porquê aí é uma conjunção. Isso, uma conjunção subordinativa. Aí, subordinativa. Então, esse porquê, como conjunção, ele atrai também, a conjunção atrai para perto de si o pronome oblíquo. É por isso que o lhe tem que ficar aí colado perto de porquê. Porque é uma conjunção subordinativa. Porque lhe falta, viu aí? O lhe perto de porquê. Não poderia ser porque falta-lhe, não. Porque aí atrai o pronome oblíquo átono, lhe. Então o uso do lhe aí não é facultativo. Logo, essa alternativa D também não é a alternativa que a questão quer. Resumindo, a única alternativa que a questão quer aqui é a alternativa A. Por quê? Porque nessa alternativa, o pronome oblíquo átono se, que está aí entre dois verbos, irá se instaurar, esse pronome, essa colocação é facultativa, porque o se pode ficar antes do verbo auxiliar, irá, ou pode ficar depois do verbo principal, instaurar. Pode ser assim, a incomunicabilidade se irá instaurar, ou pode ficar no meio do verbo, como está aí, a incomunicabilidade irá se instaurar, ou pode também o se ficar depois do verbo instaurar. Assim, a incomunicabilidade irá instaurar-se. Entendeu? Alternativa A, pois, é a alternativa correta. Mais um vídeo e muito obrigado.